Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesse dia 8, nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, nós temos aqui o texto do Evangelho de São João, capítulo 16, qual nós estamos meditando o Evangelho de São João há bastante dias, e Jesus, então, que está agora, uma vez que estamos aproximando da Ascensão, nós estamos nos aproximando daquele momento que Jesus vai se despedir dos discípulos e prometer o Espírito Santo. Nesse texto do Evangelho ele diz: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele vai dizer que os hereges, os cismáticos, aqueles que vivem no erro, olhando para esse texto, querem inclusive invalidar o Evangelho. Ora, se os discípulos não são capazes de compreender tudo, como pode ficar então a redação dos evangelhos? Como pode ficar então a doutrina, se uma vez que isso foi estabelecido depois da vinda do Espírito Santo? Nesse período antes, será que teve erros aí? Ora, Santo Agostinho, rebatendo isso, ele vai explicar exatamente os modos de conhecer a Deus. Então, assim, resumindo, todo o conhecimento de Deus, não é que os apóstolos e discípulos não tenham recebido a mensagem verdadeira e que não transmitiram isso. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que existem coisas que a gente sabe, mas não sabe. Como isso? Vou dar uma explicação. As explicações, os exemplos sempre podem nos ajudar. Nós muitas das vezes decoramos, por exemplo, e sabemos que o Teorema de Pitágoras, por exemplo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Algo assim que a gente aprendeu lá na escola, lá atrás. Muita gente sabe disso. Muita gente conhece essa fórmula. Mas entender essa fórmula, aí é outro departamento. É mais ou menos como a gente, por exemplo, assim, eu creio e eu tenho certeza da vida eterna. Mas quando Deus, através da contemplação infusa, e isso só é obra do Espírito, quando Deus, através de uma contemplação infusa, Ele coloca no nosso coração, por exemplo, como fez na vida de Santa Teresa d'Ávila, mostrou a ela o inferno e mostrou a ela a glória do céu. Não, isso fica então, isso é um modo diferente de conhecer. Isso é um modo totalmente novo de conhecer as coisas. Não é um conhecer simplesmente por um convencimento intelectual, e isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente. Mas existem coisas mais elevadas em que a nossa mente humana ela não é capaz de acompanhar com o nosso intelecto. E aí que vem o auxílio da graça. E aí que vem o auxílio do Espírito Santo, que nos faz, cheios do Espírito Santo, nos faz então, Deus ele nos leva então a meandros da graça, a situações em que a gente vai falar assim: puxa vida, eu já sabia disso, mas agora eu sei. Mas você já não sabia? Sim, mas agora eu sei. Eu sei por um convencimento espiritual que aquilo é daquele jeito e não tem como ser de outra maneira. Eu não fui convencido por argumentos. Eu não fui convencido por alguém que falou, embora esse alguém seja Deus. Mas eu fui convencido de uma maneira que, pelo efeito da graça, porque nós não somos capazes de alcançar isso pelo nosso intelecto. Nosso intelecto é muito limitado para alcançar coisas elevadas, coisas sobrenaturais. O nosso intelecto ele abarca
aquilo que é natural. Mas aquilo que é sobrenatural, o nosso intelecto não dá conta. Então, a graça, o Espírito Santo, ele nos leva a compreender coisas que o Senhor quer revelar, quer falar, que agora os discípulos não eram capazes de compreender. Mas depois, né, com o Espírito Santo, eles são capazes de compreender. Se a gente lembra, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos lembrar lá de Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz lá, eu conheço uma pessoa, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele está falando dele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inauditas. Ora, Paulo conheceu aquilo que a nossa inteligência não é capaz de conhecer. Ele viu, ele sentiu, ele experimentou. E veja, esse viu, né, é de uma maneira intelectual. Mas de uma maneira intelectual de um modo que o nosso intelecto, por si só, pela nossa natureza, não abarca. Precisa que Deus nos leve. E é isso que Jesus está dizendo. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá à plena verdade. Essa plenificação da verdade é saber aquilo que a gente já sabe pela revelação, porque não falta nada à revelação. Inclusive é importante dizer isso, né? Não tem nada mais de novo para ser revelado. A revelação pública da igreja, naquilo que nós somos obrigados a acreditar, ela terminou com a morte do último apóstolo, que foi São João, que estava preso na ilha de Patmos. Então, nós não temos nenhuma revelação nova. Quando nós descobrimos uma sacada teológica, quando nós descobrimos algo que a gente já sabe e que aquilo agora ficou mais claro para nós, não é que isso seja novo, mas é que agora o nosso modo de compreender aquilo ficou mais claro dentro de nós. Isso é o que nós chamamos de economia da salvação. Então não é que ao longo da história está sendo revelado coisas novas. Não, o que nós sabemos de novo agora é o antigo. Mas é aquele antigo que agora ficou claro para nós. Por quê? Porque nós não tínhamos os meios, porque a graça de Deus não tinha operado mais profundamente dentro de nós. Então tinha coisas que estavam ainda veladas para nós, mas que à medida que o Espírito vem, então ele mesmo nos convence. E é um convencimento que é algo maravilhoso. É um convencimento que é próprio efeito da graça, né? Os santos, por exemplo, que entravam em êxtase, eles estavam ali contemplando a glória de Deus. Eles estavam ali num conhecimento, né, num conhecimento infuso, derramado dentro deles, de algo que normalmente nós não conseguimos fazer. Não conseguimos, não damos conta disso, né? De conceber em nós, no nosso intelecto, minúsculo intelecto, né, as graças e as grandezas de Deus. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo aqui que, olha, eu tenho muita coisa ainda para mostrar para vocês, mas vocês não são capazes ainda, né? Por quê? Porque ainda estava com uma visão muito carnal das coisas, porque ainda não tinham sido plenificados pela graça do Espírito Santo, porque eles ainda não estavam prontos. Então Jesus diz, quando o Espírito da verdade, ele vier, ele vai conduzir tudo à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras. E veja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele também nos falará de coisas futuras. E nós lembramos de uma palavra bíblica que diz que Deus não faz nada sem que ele não conte antes para os seus servos, os seus íntimos, os seus amigos. É assim com a gente, né? Quando a gente quer fazer algo, a gente tem uma pessoa muito íntima, né? Não dá vontade de contar para aquela pessoa, né, aquilo que você vai fazer, aquilo de bom que você vai fazer. Pois é, Deus nos trata da mesma maneira. Ele quer comunicar ao nosso coração as maravilhas, as graças, da beleza, de toda a beleza para a nossa vida, daquilo que é mais, né, substancial para a nossa vida, que é o céu, que é a beleza da glória. Então é isso. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo anunciará para nós, né, não só as coisas futuras, mas ele anunciará para nós também, né, ele desvendará para nós todo o mistério da salvação, aquilo que é mais fundamental para a nossa vida, de acordo com as nossas
com a nossa abertura, de acordo com a nossa disponibilidade, mas essa é a tarefa do Espírito, realizar isso no coração de cada um de nós. Muitas pessoas ao longo da história bíblica, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, experimentaram esse novo de Deus. Experimentaram essa vida nova que o Espírito vem trazer em nós de coisas que a gente já sabe, mas que Ele quer planificar, que Ele quer potencializar na nossa vida para que a gente possa glorificar ainda mais a Jesus. Irmãos, é o que o Senhor quer de nós hoje. O que o Senhor pede de nós hoje nessa meditação do Evangelho é uma abertura maior, uma docilidade maior à ação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que os santos viveram de uma maneira sublime, de uma maneira elevada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.